Algumas coisas pertencem só ao Senhor, e uma delas é toda honra e toda glória. Canta tu, ó estéreo que não deste a luz, porque maiores são os filhos da desolada do que aquela que tem o marido. Estica bem, firma bem as tuas estacas, estica bem as tuas cordas, estende as tuas lonas, porque transbordará para a direita e para a esquerda. Não te chamarás mais de envergonhada, porque o teu Criador é o teu marido. Sabe o que ele está dizendo? Quando ele está dizendo que eu sou teu marido, ele está dizendo: o teu ventre é profético. O que você gera para mim. Quando você gera, você cria. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Eu estava em abril no Japão e aconteceu um fato interessante lá enquanto eu estava lá, e Deus começou a falar comigo, construir algumas ideias no meu coração. A mulher mais velha do mundo morreu naquela semana que nós estávamos no Japão. Uma japonesa de 117 anos. E naquela mesma semana, o meu filho, nós temos um filho adotivo, ele tem 28 anos hoje. Ele que trabalha na administração do ministério, ou seja, a casa de paternidade é administrada pelo órfão. Aleluia. E ele chegou na nossa casa com 9 anos. E a sua esposa agora teve o segundo filho, uma menina, que não deu tempo de sair de casa para ela ter a menina. Quem fez o parto foi o meu filho, no tapete do quarto. Eu estava no Japão e ela disse: olha, vem para casa que estourou a bolsa. E ele já estava com tudo agendado. Segunda-feira ela ia ser internada para ganhar o bebê. E quando ele chegou em casa, ele disse: então vamos para o hospital. Quando ele foi botar ela no carro, quando ele foi tirar ela do apartamento, ela disse: amor, está nascendo. Ele deitou ela no quarto, num edredom, e fez o parto. Ele mesmo pegou a criança e botou no colo da mãe, e ela já pegou o seio. 20 minutos depois o SAMU chegou. Então eu estava lá no Japão e Deus começou a falar comigo. Eu estava apavorado. E Deus disse: fique tranquilo, eu estou removendo uma geração e estou fazendo outra geração nascer. Mas só que essa geração que está nascendo não vai nascer na mão de experientes. Os órfãos vão ver seus filhos nascer. Os órfãos vão trazer filhos à luz. E eu lá monitorando ele por telefone, lá do Japão, ligando para eles: daí meu filho, está tudo bem? Ele disse: está tudo bem. Ele disse, ele me chama de tio, porque ele já chegou na nossa casa com 9 anos, mas ele me reconhece como pai. Ele acostumou. E aí você chega lá em casa e diz: seu pai está aí? Ele diz: tá, o meu pai está. Ô tio. Então e ele disse: cara, é fantástico. E eu disse: mas eu treinei os meus filhos para serem parteiros, não coveiros, para não enterrar os sonhos de ninguém, para trazer sonhos à luz. E ele estava tão apavorado, mas Deus deu uma graça para ele, e ele pariu, ele trouxe a criança à luz. Ou seja, um órfão que não cresceu com seus pais, agora desde o primeiro momento que seu filho nasce, ele está vendo sair do ventre. E ele disse: eu disse, o que é que deu vontade na hora? Ele disse: deu vontade de devolver, botar de volta. Eu disse: fique tranquilo. Então Deus sinalizou para nós lá no Japão. Ele disse: eu estou removendo uma geração. Nós devemos guardar os marcos antigos, mas não as velhas movimentações, irmãos. Amém? As movimentações antigas, as movimentações velhas, nós precisamos entender como Deus está trabalhando nesses dias. Porque quando o novo nascer, nós vamos ter uma mentalidade de Faraó. Nós vamos querer matar aquilo que está nascendo por não entender o que está nascendo. Nós não podemos ter uma mentalidade de querer parar o que está nascendo. Por quê? Porque não entendemos o que está nascendo. E aí vamos fazendo, e é isso que a religião faz. Ela mata tudo que ela não consegue controlar.
ela destrói tudo que ela não consegue dominar. Mas nesses dias, Deus está fazendo filhos nascerem, que não vai nascer na mão de experientes, vai nascer de uma forma que Deus quer que nasça, mais rápido. Nós nos preparamos para uma coisa e Deus faz de outra. Então, aquele dia no Japão, Deus falou comigo, disse: olha, eu estou removendo, a mulher mais velha do mundo morreu. E naquele mesmo dia, no outro dia, a minha neta nasceu na mão de um menino órfão. E Deus disse: eu estou trazendo uma geração à luz, que ela não nasceu, ela não está intoxicada com a religião, ela não está intoxicada com uma teologia de vida fácil, ela está intoxicada, ela está manifestando a minha glória, ela não está intoxicada com humanismo, com uma inteligência de plástico, mas ela está manifestando a minha glória. Então foi muito forte, e eu quase mudei a minha passagem para vir embora mais cedo, para poder estar com eles. Mas daí quando a gente chegou, eu cheguei do Japão na terça-feira à noite, numa quarta-feira. Aí aquela noite a gente dormiu. No outro dia de manhã nós fomos no hospital, porque agora eles estavam no hospital. A mãe e filho foram levados para o hospital, né? Para fazer todos os exames, ver se estava tudo certo, né? Está tudo certo. Fica tranquilo, Deus está no controle. E quando então eu cheguei no hospital, que ele me viu, que eu abri a porta do quarto e entrei, que ele me viu, então ele desabou em chorar. Porque agora ele estava, ou seja, enquanto o pai não estava, ele atuou de uma forma sobrenatural, mas quando o pai chegou, ele desabou, ele me abraçou e disse: que bom que você está aqui. Então é uma geração de paternidade que entende que eles estão trazendo muitas coisas à luz, mas estão submetidos a uma voz de comando. Amém, irmãos? Eu amo isso. Eu amo essa coisa que não é imposta, que não é obrigatória, mas que o princípio de honra é tão aberto, é tão lindo. E aí agora no mês de maio nós estávamos na África, e foi maravilhoso, porque eu estou com tanta coisa para fazer no Brasil, com tantas coisas. Agora a gente está no projeto novo aí de uma casa que a gente quer comprar ou alugar. Nós queríamos ganhar, na realidade, uma casa lá em Itajaí, que a gente quer ter uma casa com as 5, 6 suítes, para receber pastores, fazer uma clínica pastoral, para receber. A nossa casa está sempre cheia de pastor, e a gente quer ter um lugar para receber os irmãos, às vezes estão com problema em alguma área da sua vida, e passar uma semana com a gente. E eu estava lá na África, no meio, olha, eu pego 4, 5 aviões para chegar lá, mais 6 horas de carro, estrada de chão. Teve gente que quando me viu saiu correndo, porque nunca viu um homem branco. Verdade, teve crianças em aldeias que elas me viam e saiu correndo de medo, gritando. E eu fiquei apavorado, disse: o que houve? Eu disse: nunca viram um branquelo que nem você, esse branquelinho aí. E aí eu estava lá e eu disse: Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Com tanta coisa para a gente fazer na nossa nação. Naquela semana, na Inglaterra, o príncipe, um dos príncipes da Inglaterra, casou-se com uma moça descendente afro. Quem fez o casamento foi um bispo negro. Quem cantou no coral foi um coral de negros. E Deus me disse assim: ó, chegou a hora de a negra entrar no palácio. Eu disse: uau! Eu entendi que Deus estava trazendo um novo tempo para a África, um novo tempo. Então nós precisávamos estar lá, não para ter mais uma conferência, mas nós precisamos entender os lugares que Deus nos leva. Tem a ver com os ambientes, amém? Tem a ver com os destravamentos, tem a ver com as ativações. Pregar, irmão, a gente prega todo dia. Não se trata mais de pregações. Às vezes as pessoas nos chamam para pregar, quando a primeira pergunta que eu faço, eu digo: é para quê? Nós queríamos fazer que a gente vai ter uma festa. Eu digo: rapaz, eu costumo estragar a festa dos crentes. Eu não sou muito bom de festa. Não, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Eu digo: tá, mas qual é o objetivo? Qual é o produto final disso? O que é que vai sobrar para segunda-feira? As pessoas vão estar mais crentes, vão estar mais sensíveis à voz do Senhor? Ou vai ser mais um oba-oba evangélico? Então nesses dias, irmãos, não dá mais para fazer qualquer coisa por fazer. Amém? Não dá mais para sair por aí fazendo qualquer coisa, como se Deus estivesse avaliando tudo o que fazemos.
Nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu costumo dizer que esses são dias intensos, não impulsivos. São dias de ser inocente, não infantil. Amém? São dias que nem uma mensagem de euforia ou uma mensagem de alívio vai ser a nossa base para funcionar. Mas a mensagem profética, seja ela de dor, seja ela de alegria. Então não adianta, o culto está triste, vamos trazer uma mensagem de euforia. O culto está alegre, vamos trazer uma mensagem de alívio. Não, a mensagem, a Bíblia é profética. De Gênesis a Apocalipse, Deus só tem uma mensagem: as promessas de Deus. O plano de Deus não começou em Mateus, o plano de Deus começou em Abraão. Amém? O plano de Deus, se você pegar Gênesis capítulo 3 ao capítulo 11, tem 2000 anos de história. Deus botou o pé no acelerador e contou tudo, 2000 anos de história em 11 capítulos. Mas se você pegar de Gênesis 12 a Mateus capítulo 1, no nascimento de Jesus, tem mais 2000 anos, ou seja, Deus tirou o pé do acelerador e foi contando o plano. Só tem um plano, o plano eterno de Deus. Amém? Então nós precisamos nos adequar aos sonhos de Deus. Amém? Porque Deus, Ele trabalha no indivíduo, não no individualista. O indivíduo é o propósito de Deus, mas não o individualismo. Deus é coletivo, Deus é sucinto. Tudo que Deus trabalha, a linguagem do céu é façamos nós. Aquele povo que aparece na televisão que diz é nós, eles estão certos. Porque é nós, mano. Entendeu? O inferno é o lugar que um manda e todos obedecem. O céu não é assim. O céu, quando o Senhor constrói, quando o Senhor cria, Ele diz façamos, façamos, criamos. Deus é um Deus coletivo. Amém? Tudo que Ele falou, tudo que Deus disse, haja, ageu. Tudo que Deus disse, haja, houve. Deus disse, haja luz e houve luz, haja isso e houve isso, houve. Mas quando chegou na hora de fazer o homem, Ele disse, façamos. Ele não disse haja. Ele disse, façamos. Ou seja, construímos, edificamos. Ele me passa a linguagem do quê? Que Deus, Ele fez, Ele não só criou, Ele me criou no Espírito, mas me formou no barro. E formar fala de toque. Por isso que um homem não pode dirigir só com palavras, ele tem que dirigir com toques. Um homem não dirige seus filhos só com direção, dirige com abraços, com toques, com carícias. Amém? Aleluia. Seja um homem de toque nesses dias. Seja um homem que ame pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar, quero continuar o que a profeta Norma está falando. São dias de meditação. Amém? Dias de meditação. Dias de fechar os olhos e olhar para dentro. Agora, quem é que consegue ficar sozinho? Você fica sozinho 10 minutos, já pega o celular para ver como está a vida dos outros. Existe um silêncio renovador que nós precisamos dele, irmãos. Você precisa ficar com você. Sabe por que você não gosta de ficar com você? Porque você não se suporta. Você não suporta o que vê quando fica com você mesmo. Então é melhor ver a vida dos outros. É melhor falar da vida dos outros. É melhor tocar a vida dos outros. Mas quando eu fico comigo mesmo, eu começo a ter decepções, frustrações, porque eu vejo que eu não estou exatamente como Deus gostaria que eu estivesse. Mas isso é uma boa coisa, porque se eu estou na mão dele, aquele que começou a preciosa obra, Ele há de completá-la até a vida do Filho do Homem. O que Deus começou nas nossas vidas, Ele ainda está formando. Amém? Amém? Ele me formou do pó da terra. Quando Ele disse, maldita é a terra por tua causa. Onde é que está a restauração da terra? Está na restauração do homem. Restaurar o homem profetiza e restaura a terra. Quanto mais homens restaurados na sua geração, mais a terra vai ser abençoada. Se por um homem entrou o pecado, por um homem também entra a restauração.
O problema é que a gente acha que Deus quer restaurar só a humanidade. Não, Deus quer restaurar todas as coisas. Deus quer restaurar a terra. Ele quer restaurar o funcionamento. Ele quer restaurar todos os princípios da criação. E eu posso contribuir com isso, porque eu sou pó. O primeiro pó que Ele quer restaurar sou eu, o barro, amém? Por isso a Bíblia diz assim, ó, um menino vos nasceu, um filho se vos deu. O menino não pode governar, o filho sim. O menino era filho de Maria, o filho não, o filho era filho de Deus. Então nós precisamos entender do processo do menino ao filho, essa formação que Deus vai fazendo. Essa formação é que vai me levar em lugares de entendimento. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 40. Isaías 40. Famosa frase de João Batista, diz assim, versículo 3: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos, o que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente a verá, pois foi a boca do Senhor que disse. Diz uma voz clama, e eu disse, o que hei de clamar? Todos os homens são como erva, e toda a beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva, seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, dize às cidades de Judá, aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, nesses dias, o Senhor está ativando em nós o sentido de urgência. Nós precisamos ter um sentido de urgência. Nós precisamos, uma mulher quando está para dar à luz a um filho, que ela está a caminho da maternidade, ela não passa no shopping para fazer compra. Por quê? Porque ela tem um sentido de urgência. O seu corpo está dizendo, vai nascer. As evidências do corpo estão dizendo, vai nascer. Ano passado, nós estávamos na nossa base de missões no Peru. Nós temos uma base de missões na floresta do Peru. Eles não gostam que eu chamo de floresta, né, Jean? É selva. Diz que floresta é coisa de João e Maria. Amém. Então eu vou chamar de selva. Estava lá, a gente tem um barco onde temos uma casa missionária, construímos lá uma casa no meio do rio Amazonas, do lado peruano. Temos também uma casa em Quitos, onde ficam os missionários. E eu estava lá com uma dor terrível no ombro, muita dor, de tanto segurar o microfone. Eu estou fazendo um ensaio, né, já tenho 2 microfones desses, mas para usar o microfone aquele da Madonna, para mim é difícil demais, irmão. Porque eu não paro, né? Eu não tenho muita cultura de ficar aqui atrás, assim. Não, o meu negócio é, aleluia, né? E eu com o microfone na mão, eu me sinto armado, né? Se pular um demônio, já dou com o microfone nele. Então, com o microfone eu me sinto mais armado. Aquele microfonezinho da Madonna assim, é meio complicado para mim, mas amém, né? Louvado seja Deus. Então, de tanto segurar o microfone, me deu uma tendinite no ombro, que atacou a cervical, e foi por causa do microfone. Aquilo que os ricos chamam de ler. Pobre é dor no ombro, né, irmão? Rico é ler. Lesão por esforço repetitivo. Que nome bonitinho, né? Para quem segura bastante o microfone. E o nome é esse mesmo, só estou brincando. E eu estava com uma dor terrível, tomando analgésico todo dia para dormir, no meio da floresta, no meio da selva.
E aí o pessoal dizia, pastor, vamos voltar, o senhor quer? Porque não tem como chegar lá. Lá você só chega de avião na cidade, pega o barco e vai para dentro do rio, não tem o que fazer. Você não pode ficar doente lá e dizer, não, vou a nado, não tem, não tem isso. Não é? Então, não, pede para o helicóptero me pegar aqui. Não é assim, não funciona as coisas assim. Então, vamos voltar, pastor? Eu digo, não, vamos para dentro. Eu sabia que Deus estava sinalizando que Ele estava me ensinando algo. E aí, 7 dias depois, nós voltamos para o Brasil. Eu fui procurar um fisioterapeuta que é da nossa cidade, um homem muito bom no que faz. E eu disse, doutor Deodato, o que é isso? Ele disse, cara, é uma tendinite. Tirou um raio-x, mandou fazer exames, me mostrou no raio-x, esse está com problema aqui. Eu disse, você está com muita dor? Eu disse, muita, eu não conseguia mexer os dedos assim. Ele disse, eu vou te dar 3 injeções. Uma hoje, uma amanhã, você pode estar aqui amanhã, posso, depois da manhã, 3 injeções seguidas para aliviar a dor, para a gente poder mexer, né? Eu digo, ok. E aí, tá bom, ele disse, vai dar injeção, eu digo, agora? Ele disse, eu já estou tirando a camisa para tomar a injeção. Ele disse, não, é melhor você tirar a calça. Eu disse, não, mas está doendo aqui. Ele disse, não, você vai tomar a injeção aqui. Eu disse, mas é aqui que dói. Ele disse, não, mas é aqui que... Enquanto ele aplicava a injeção, veio em mim a palavra do Senhor. E depois conversando com um amigo, e ele confirmou isso. O Senhor dizia, Luiz, você está com dor no ombro, está tomando a injeção na outra parte. O Senhor me disse assim, tem uma parte do corpo de Cristo saudável, que está tomando remédio pela parte doente do corpo. Ele disse, existem pessoas no mundo, Luiz, que são os meus remanescentes. Eles estão tomando remédio, chorando, intercedendo pela parte do corpo que está doente. E aí ele disse, esses dias eu estou levantando Josés de Arimateias, homens que vão investir no corpo morto de Cristo. Porque investir no corpo vivo é fácil. Investir quando o corpo tem milagres, quando o corpo multiplica alimento, é fácil. Mas quando o corpo morreu, ninguém quis o corpo. Ninguém foi reivindicar o corpo. Mas um homem chamado José de Arimateia, ele foi diante de Pilatos e disse, eu quero o corpo. Dá o corpo para mim. E o Senhor falou comigo, ele disse, no Brasil e no mundo, eu estou levantando homens e mulheres com uma unção de José de Arimateia. Homens que vão reivindicar o corpo. Quando ninguém mais tem esperança na igreja, eles vão chorar pela igreja. Eles vão pegar a igreja e vão levar a igreja para o lugar de intercessão. Aleluia. Eu oro para que em Taubaté Deus levante esses homens, para que na região, no Vale do Aço, Deus levante esses homens. Amém. Eu oro para que nessa geração Deus levante esses homens e essas mulheres aqui. Eu oro para que na América Deus levante esses homens e essas mulheres que chorem pelo corpo morto de Cristo. Sabe o que é que José de Arimateia fez? Ele lavou o corpo. Sabe o que ele fez mais? Ele perfumou o corpo. Sabe o que ele fez mais? Ele enrolou o corpo num lençol de linho. Linho fala de justiça. Homens que estão envolvendo o corpo de Cristo em justiça, praticando justiça, trazendo bons modelos, trazendo boas diretivas, trazendo um caminho correto. Eu oro, querido, e esse homem pode estar aqui hoje, essas mulheres podem estar aqui hoje. Há 22 anos atrás, eu já contei isso aqui, eu e Iraci, nós éramos obreiros de uma igreja. Eu tinha recém saído do tráfico de drogas, recém viciado em cocaína. Fazia semanas que eu não usava drogas. Iraci firme na igreja, 8 meses ali, chorando pelo marido. E nós fomos pegos no dia 1º de dezembro de 1995. 4 meses depois, 3 meses depois eu tinha lido a Bíblia inteira. 5 meses depois eu tinha lido já 2 para 3 vezes. Eu estava doido. Eu era que nem miojo, assim, 3 minutos eu estava cozido. Uma loucura. Andava nas ruas de Itajaí, pregando, conversando com o pé de goiaba. A minha família queria me internar, você não faz ideia. De tão doido que eu estava por causa da glória de Deus.
Eu sabia o que eu queria. 6 meses depois nós éramos obreiros, né, Iraci? Nós éramos obreiros numa igreja. A igreja onde Iraci aceitou Jesus. Onde eu fui batizado com o Espírito Santo. Nós éramos obreiros ali. Um dia numa reunião de obreiros nós fomos para uma reunião de obreiros, né? A gente estava em casa, morava de favor na casa de um cunhado. E para ajudar a cortar a luz, a gente não tinha o dinheiro para pagar a energia elétrica. E a minha família toda, o Luiz precisa arrumar um emprego, o Luiz precisa trabalhar. Aí Iraci dizia assim, não, eu estou trabalhando, o Luiz vai se dedicar às coisas do Senhor, porque Deus tem um chamado nas nossas vidas. Se você não quiser ouvir o Espírito Santo, ouça sua esposa. Elas falam. Naquele dia, nós estávamos sem energia elétrica. Aí Iraci disse, vamos na reunião de obreiros. Eu disse, eu não vou de reunião de obreiro, coisa nenhuma. Vamos na reunião, vamos. Pegamos a nossa bicicletinha e fomos. Quando nós sentamos, o pastor João Rosa estava pregando sobre propósitos. E ele dizia, porque Deus é o Deus de propósito. Deus, quando quer levantar pessoas, Ele faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. E na hora sentado ali chorando com raiva de Deus e da companhia elétrica, e de Deus e daquele cara que subiu no posto, dá dor para matar aquele cara. Então veio em mim a palavra do Senhor. Sempre no momento de caos, a palavra do Senhor vem. Sempre no momento de dor, se você parar e meditar, a palavra do Senhor virá. Então eu baixei minha cabeça, assim, estou triste, e o pastor pregando, aquela palavra passou pelos meus ouvidos, passou pela minha mente e pegou o meu espírito. Ele começou a dizer, eu estou vendo, Deus vai levantar aqui em Itajaí um homem. Eu comecei a olhar para Iraci e disse, é eu. Ela disse, ai amor, por favor, não faz vexame aqui. Eu disse, não, porque ela sabe como eu adorava Deus. Eu corria dentro da igreja, irmão. Eu ficava gritando, aleluia, e tinha gente que não gostava de ficar lá. A minha cadeira da frente estava sempre vazia, porque eu ficava gritando no ouvido dos crentes, aleluia, dá glória a Deus aí, irmão. Você sabe, né, irmão? Eu estou vendo a cadeira está vazia aí na sua frente, né? É isso mesmo. E aí ele começou a dizer, eis que eu estou vendo, Deus vai levantar um homem aqui em Itajaí, e tal, e isso e aquilo. Eu não aguentei, irmão, eu chutei minha cadeira e disse, ah! Todo mundo olhou, eu disse, pastor, é eu aqui. Ele estendeu o dedo de lá do altar e disse assim, assim seja, irmão Luiz Hermínio. Irmão Luiz Hermínio, assim seja na sua vida, meu irmão. Sim, eu peguei aquela palavra e tchá! Eu fiz que nem Ana, quando recebeu a palavra do sacerdote. Eu limpei o semblante, mudou o semblante na hora, irmão. Eu voltei para casa, deixa eu falar uma coisa. A energia elétrica ainda estava cortada, mas aqui dentro acendeu uma luz que não apagou nunca mais. Nunca mais apagou. E como disse a profeta Norma, eu quero dizer também, eu não estou aqui para falar de mim, mas eu estou sinalizando você. Eu peguei aquela palavra, irmãos, eu fui para minha casa, eu comecei a escrever, um dia você for na minha casa eu te mostro. Eu tenho pilhas e pilhas de livros, de cadernos, coisas que eu nem preguei ainda, coisas que às vezes eu vou procurar uma palavra, o Senhor me dá uma palavra, hoje tem ceia, aquilo salta. Lembra aquele dia que você escreveu isso? Vai lá, está lá nos teus cadernos. Coisas que eu estou pregando hoje, que Deus falou comigo há 15 anos atrás, 17, 18 anos atrás, que estão guardadas. Ei, eu vou te falar uma coisa. Hoje, da nossa cidadezinha lá, com 200 mil habitantes, nós temos bases missionárias em 5 continentes. Só no Brasil, mais de 700 igrejas ligadas, sentadas à mesa. Eu sou um cara que estudei pouco. Eu tenho o primeiro e o segundo grau. O segundo grau eu fiz depois de velho. Eu não tenho um diploma que comprove o que eu falo.
Tenho que eu ganhei um em Londres faz 6 anos, 5 anos. Eu fui pregar numa conferência em Londres. A igreja tinha uma faculdade de teologia, e eu no meio da mensagem disse: eu não tenho diploma teológico, mas não sei nem porque que vocês me convidaram. No final de 5 dias depois, eles me deram um diploma. Está dentro da minha, acho que está na minha bolsa, não sei onde está. Não menosprezando o ensino, dizendo para você que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Deixa eu te falar algo, querido. O Senhor está trazendo convergências nesses dias. Antes de vir para cá, hoje é sexta, na quarta-feira, a minha cidade, lá em Itajaí, eu falo isso para a glória de Jesus, a Câmara de Vereadores da cidade, o Poder Legislativo, me deu um título de cidadão honorífico, honorável, ou alguma coisa, benemérito, de serviços prestados à cidade, sem nunca incomodar a prefeitura, sem nunca ir lá pedir nada, sem nunca bater na porta do prefeito e dizer: me dá alguma coisa. Não, estou aqui para servir você. Você administra, mas o profeta aqui sou eu. Nós vamos profetizar sobre essa cidade. É isso que eu vim dizer para você. Deus está levantando uma geração que vão cuidar da igreja, que vão edificar a igreja, que vão salvar a igreja. Na nossa cidade tem muitas igrejas abençoadas. A cidade tem sido tão evangelizada, tão abençoada. Por quê? Porque homens estão se dedicando a ela. Então, querido, se dedique à sua cidade, se dedique ao lugar que Deus te chamou. Esses dias os habilidosos vão ter que dar lugar aos leais. Imagina, Kiko, um carpinteiro para na frente de um pescador e disse: volte lá e lance a rede. Peraí, o pescador aqui sou eu. Não, mas a palavra aqui quem dá sou eu. Você pode ter habilidade, mas se você não tem uma palavra para funcionar, a sua habilidade não serve para nada. Você pode ter uma habilidade, mas a habilidade só faz sentido quando a palavra é liberada. Então crê nos vossos profetas e prosperareis nesses dias. Crê nos homens e nas mulheres que estão conectados com esses dias. Por que você acha que a Bíblia diz os dias de João Batista, os dias de Abraão, os dias de João, os dias de Noé? Por que a Bíblia dá o nome dos dias, o nome dos homens? Porque eles deram sentido para os seus dias. Eles não só existiram na sua época, eles viveram, e viveram para cumprir o propósito do eterno. Então a Bíblia chama os dias, você põe o nome nos seus dias. Os dias de Luiz Hermínio, os dias de Wélio, os dias de Cris, os dias de Norma, os dias que esses homens pisaram. Esses dias eram diferentes. Dê sentido para os dias que você vive. Dê sentido. Aleluia. 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 Cutuca alguém, chuta a cadeira dele e diga: aleluia. Essa geração, irmãos, está deixando de investir em posições para investir na função. As posições não fazem tanto sentido para nós esses dias. Por muitos anos o Brasil foi intoxicado pelo profético, pelo apostólico, né? Hoje ninguém mais quer isso. As pessoas perguntam: como é que eu te chamo? Te chamo de pastor, te chamo de apóstolo? Eu digo: me chama de Luiz Hermínio, meu nome é Luiz Hermínio. Minha identidade está no que eu sou, não no que eu faço. Aleluia. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, segundo a vontade de Deus. Nós estamos deixando, essa geração acordou. Não menosprezamos o que Deus nos deu, mas funcionamos como filhos. Porque o filho faz o que vê o pai fazendo. Amém, amém, amém. Então eu acredito nisso, irmãos. Voz do que clama. Eu não sou o clamor, eu sou a voz. Dentro de mim, dentro de você tem alguém clamando. Eu sou a voz do que clama. Entendeu? Ou você empresta a sua voz para ele clamar, ou você vai clamar e vai militar em causa própria. E muita gente no evangelho está militando em causa própria. Por quê? Porque não emprestou a voz para ele. Não, nós somos só a voz do que clama. O clamor é dele, o grito é dele.
Amém, irmãos? João Batista, ele entendeu os seus dias. Quando ele disse: eu sou a voz do que clama, eu sou o clamor dele. E nós, querido, precisamos admitir que temos que repensar algumas coisas. E o ponto importante para repensar algumas coisas é voltar a ouvir a Deus. Amém? Nós precisamos entender o profético. Ou a igreja é profética, ou ela será patética, porque ela vai trabalhar pelas demandas das necessidades. E uma igreja que só congrega necessidade é a igreja do deserto. Amém? A igreja ela tem que congregar propósitos, porque Deus não investe em necessidade. Necessidade Deus supre. Deus investe em propósitos. Amém, irmãos? O Senhor investe em propósitos. Então nós precisamos admitir isso, que os nossos quadros de depressões, nossos quadros depressivos e frustrantes, é porque Deus não funcionou na nossa maneira previsível de achar que Ele funcionaria. O Senhor é indomável, aleluia. E quando Ele não funciona da maneira previsível, nós achamos que Deus não está funcionando. Os dois homens a caminho de Emaús, Lucas 22, eles estão frustrados, e Jesus entra no meio, e eles não enxergam porque eles estão cegos. Quantas vezes Jesus vem nas nossas reuniões e nós não entendemos? Por quê? Porque estamos cegos pela frustração, por Ele não ter trabalhado da nossa maneira previsível de esperar. Jesus entra no meio e abraça-os e diz: e aí, rapaziada, tudo bem com vocês? O que é que está acontecendo? Ele diz: você não sabe o que está acontecendo? Onde é que você estava que só tu não sabes? Esse é o problema, é não saber onde Jesus estava. Eu disse: onde eu estava, seus cabeção? Eu diria isso. Ele disse: nós achávamos que era Ele que ia libertar Israel. A gente achou. E ele sai de Jerusalém, quando a promessa é: fique em Jerusalém até que do alto seja revestido. Ele sai de Jerusalém e vai embora, e Jesus vai no meio. E de repente Jesus começa a abrir as escrituras. E diz assim: nécios de coração, vocês não entenderam. Vocês não lê, vocês têm a profecia na mão, e vocês não entenderam que convinha que o Filho do Homem padecesse, para depois se assentar na sua glória. Sabe o que me assusta aqui? É que Jesus nasce e tem que falar e tem que se mostrar para os magos, porque os sacerdotes não entendem. Quando Jesus nasce, quem vê é os magos, não os sacerdotes. Isso me assusta. Os sacerdotes tinham a Torá na mão, as escrituras, profetizando que o Hamashia, que o Messias ia nascer. Os magos não tinham nada, mas eles entenderam que Jesus, o rei dos judeus, nasceu. Porque Deus se revela aos interessados, não aos religiosos. Deus não trabalha na sua maneira previsível de esperar. Deus não trabalha na sua maneira previsível. Quantas vezes eu já me preparei assim, às vezes uma tarde de preparação para ir para uma reunião, chegar ele diz: sai da frente. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou aqui fazendo apologia contra o estudo, contra o ensino, contra a preparação. Eu estou dizendo que uma coisa não substitui a outra. Pegou? Não substitui. Nós temos às vezes o hábito de substituir as coisas. Não substitui. E Jesus fica dizendo: nécios, vocês não entenderam que o Filho do Homem, convinha que o Filho do Homem padecesse e depois ressuscitasse no terceiro dia. E eles ainda não entenderam. Quando Jesus citou as escrituras, eles ainda não entenderam. Quando chegou na estalagem, Jesus vai partir o pão, então eles abrem os seus olhos. É por isso que Jesus está se revelando nesses dias.
Por isso que nesses dias não adianta só falar de Jesus, nós temos que mostrar Jesus. Nesses dias não adianta só falar de Jesus, temos que falar o que Jesus falava e ensinar e viver como ele vivia. Aqueles homens certamente já haviam comido com Jesus, porque só reconhece como ele parte o pão quem já comeu com ele. Aleluia. Às vezes a gente diz: pastor, eu tenho atendido tantas pessoas que dizem: pastor, eu estou frio na fé, o que eu faço? Vai para a mesa com Jesus, deixa ele partir o pão e compartilhar com você. Essa geração precisa disso, irmãos. Nós estamos entrando nesse caminho onde as promessas elas são pertinentes na nossa vida, mas a gente não sabe lidar com a realidade. Promessas é o que Deus falou que vai acontecer, realidades é o que já está acontecendo e você não está desfrutando. Já está acontecendo aqui. Amém? Promessas e realidades é uma linha muito fina, mas nós precisamos entender promessas e realidades, porque senão a gente vai estar sentado na igreja usando a Bíblia como livro de história ou como livro de esperança, nunca como um livro de realidades. Amém? O livro é de realidade, quando eu abro é agora, é para hoje, pode ser agora, pode acontecer agora, esse milagre pode acontecer agora, a cura pode acontecer agora, abrir os seus olhos pode acontecer agora. Um segundo, Deus pode virar uma chave e colocar você no seu destino profético. Um segundo é uma promessa. Há uns tempos atrás eu estava ministrando, Deus deu uma canção para o Reuel. Quando ele estava cantando a canção pela primeira ou segunda vez, eu parei, tirei o microfone para ninguém ouvir e disse: ó, Deus está me dizendo que essa música, ela vai explodir nas nações, ela vai explodir no mundo. Uma música que nasceu de uma pregação de púlpito, conversando. Eu disse: mas não vamos fazer nada para isso, porque Deus protege o que Ele promove. O que Deus não promove, Ele não protege. Se é você que faz a igreja crescer, é você que tem que alimentá-la. E se é Deus que faz crescer, senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés. Se é Deus quem faz crescer, você não faz nada, você só desfruta. Eu planto, o Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Tu nunca vai saber como Deus faz. Não tente explicar. Às vezes as pessoas vão lá em Itajaí, ou vêm aqui, ou vão em algum lugar. Como é que vocês fazem? Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Tá, mas como é que você faz? Me dá. Se você conseguir explicar como cresceu, não foi Deus quem fez crescer. Porque assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso, de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar, se é a primeira semente ou se é a segunda semente. Amém? Tu não sabes. O que eu faço agora tu não sabes. Marcos 4, 23. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente e vai dormir. Quando ele acorda, não sabendo ele como, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, terceiro grão cheio na espiga. Então passa-se-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Você nunca vai conseguir explicar como cresceu. Amém? Você nunca vai, porque não foi você quem fez crescer. Agora, se é você quem fez crescer, toda semana você vai ter que dar uma água ungida para alguém. Toda semana você vai ter que dar um pano ungido para alguém. Toda semana você vai ter que inventar uma coisa, porque é você quem faz crescer. Agora, se não é você quem faz crescer, amém? Segue a nuvem e deixe ela te levar aonde Deus está chamando você. Ah, meu Deus! Não vamos produzir o que temos que atrair. Pegou? Pegou isso? Diga comigo promessas. Diga comigo realidades. Eu preciso aprender a lidar com isso, irmão. Jesus chega em Betânia. Lázaro havia morrido fazia 4 dias. 4 dias Lázaro havia morrido. Jesus chega em Betânia.
Marta se joga na frente dele, e Marta diz o quê? Mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela joga Jesus no passado. Aí Jesus disse: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela joga Jesus no futuro. Ela diz: eu sei, lá no último dia. Ele diz: não, sua cabeçona, eu estou aqui agora. Eu sou a ressurreição da vida. Eu sou a ressurreição da vida. E assim fazemos nós. Jesus quer ressuscitar coisas dentro de nós. E a gente diz: ah, aquele tempo que era bom. E ou então a gente diz: ah, vai ser bom depois da manhã. Não, bom é agora. Se hoje ouvires a voz do Senhor, hoje, não endureça o seu coração. É agora, é hoje, é já. Não perca tempo para mais nada, aleluia. Entre agora. Eu gosto de estudar a Bíblia como um livro de história. Eu gosto de estudar a Bíblia como um livro de esperança. Mas o que eu gosto mesmo é as revelações diárias. Porque a Bíblia é um livro de realidades. Todo dia ela se renova. Por isso que você passa pelo mesmo versículo 200, 300 vezes. Mas um dia... É isso que as pessoas não entendem. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: revelação é para você cumprir, não é para você criar. Deixa que eu crio, deixa que eu faço. A criação vem se desenvolvendo a cada dia. O que Deus criou ainda se desenvolve se você se preparar. Deus dá reforço a quem tem esforço, a quem se dedica. Deus não tem filhos. Deus não tem filhos especiais. Ah, esse aqui é meu filho especial. Não. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos dedicados. Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. E eu amo todos os 4 iguais. Mas eu tenho uma filha, Bruna. Ah, Bruna. E hoje o pai não vai falar que tu é folgada, meu amor. Que de vez em quando ela ouve as mensagens, ela diz: você me chamou de folgada de novo. Mas ela tem uma liberdade fora do comum. Ela tem uma liberdade que ela liga lá para casa. Assim, ela já é casada, tem 2 filhas. O marido dela é um homem precioso, é um braço na minha vida, assim, um homem ajudador, um homem que Deus vai usar muito nas nações. Você vai ouvir muito falar dele. O Charles, coração lindo. E ela também. Mas ela é assim, ela liga lá para casa domingo, 11 horas da manhã. Já comeram? Não, nós estamos indo aí comer com vocês. Se você está em outro país, ela diz: pai, você pode trazer um celular para mim? Eu digo: filha, mas o pai... ah, pai, dá um jeito aí. Eu digo: tá bom. Eu ligo: pai, tem dinheiro? Eu digo: tem. Arruma R$300 para mim. Ela diz: depois eu pago. Eu digo: eu sei. Eu sei que você paga. E ela paga mesmo, mas é que eu não deixo, né? Então os outros filhos, quando a gente se reúne, quando se reúne com todos os filhos, às vezes na mesa, a minha filha mais velha mora na Europa, mora em Portugal. Ela é casada com Rafael, um missionário que está lá também, trabalhando nas frentes de missões, lá da Europa. Também tem 2 meninas. Quando reúne a família toda na mesa, eles começam assim: o pai, a Bruna é o xodó do papai. Porque tudo que a Bruna pede, o pai dá. O pai, pensa que eu não sei que o pai ama a Bruna mais do que todo mundo. Eu digo: não. Eu amo todos iguais. A diferença é que a Bruna acredita mais. E porque ela acredita mais, ela se aproveita mais. Ela desfruta mais.
Ela vive no crédito, não no débito. Ela vive com o pai dela no crédito. Ela sabe que ela não precisa fazer nada para ser herdeira. Só o fato dela ter nascido, ela vai herdar a movimentação, o coração. Ela vai herdar. Então Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos dedicados. Meu Deus, eu preciso falar de Isaías 40. Isso que dá a ler a Bíblia antes. A gente lê a Bíblia, agora tem que explicar. Um dia eu fui pregar numa igreja, no final o irmão falou assim: eu só não gostei de uma coisa, o senhor não leu a Bíblia. Eu digo: o senhor leu? Ele disse: eu leio todos os dias. Eu digo: então o que é que está escrito lá? Mas amém, né? Cada um com a sua religião, né? Eu fico imaginando quando a Bíblia diz em Gênesis 26, quando Deus fala para Isaac: fica em Gerar, semeia nessa terra, que eu vou te abençoar, se tu fizeres como fez teu pai Abraão, que foi fiel em todas as minhas leis, nos meus estatutos, nos meus mandamentos. Não tinha lei, não tinha estatuto e não tinha mandamento, e Deus dizia que Abraão era fiel. E aí, Juvenal? Porque a lei do Senhor é impregnada na nossa consciência, irmãos. Jeremias profetizou no capítulo 31, versículo 31 ao 34, que virão dias que ninguém mais ensinará ao seu próximo, porque todos me conhecerão, porque eu colocarei a minha lei no seu interior. Se você não for uma carta viva, você é só uma letra morta. A carta é viva. E uma carta, ela tem duas dinâmicas. Ela tem um remetente e ela tem um destino. Você é a carta, você é o veículo do remetente ao destino. Você não pode abrir a correspondência e violá-la. Você não pode escrever numa carta o que você quer. Você é só o veículo de transporte. Nós só somos a carta. Ele escreveu em você para alguém ler em você. Amém? Quando Isaías 40 diz: eu sou a voz do que clama, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas ao nosso Deus. Todo monte será abatido, todo vale será exaltado, o que é torto será endireitado, o escabroso, o grosso, o áspero será aplanado. E o que é que acontece? E a glória do Senhor se manifestará. O que é que Deus está dizendo? Eu estou trazendo uma convergência. Eu vou derrubar o soberbo e vou exaltar o humilde. Pegou? O tortinho eu vou endireitar, e aquele que é grossinho eu vou deixar ele docinho. E quando todos tiverem uma mesma convergência, uma convergência geracional, a minha glória se manifestará. Quando todos se tratarem como iguais, a minha glória se manifestará. Amém? Quando o soberbo for abatido, o humilde for exaltado, o torto endireitado, o escabroso aplanado, a minha glória se manifestará. A glória do Senhor vem por causa da convergência, irmãos. A glória do Senhor não vai vir por um homem. Unidade não é cantar a mesma música, é cantar para a mesma pessoa. Quando todos estiverem adorando o mesmo Deus e pela mesma causa, quando tudo tiver convergido no mesmo propósito, quando o empresário for para a sua empresa e pagar seus impostos e saber que a empresa dele é um ministério na igreja, que o dinheiro que ele está ganhando lá é para investir em nações, quando aquela pessoa que acorda de manhã e vai trabalhar de motorista de um ônibus, de cobrador de um ônibus, num posto de gasolina, e ela sabe que ela tem que ser justa ali, praticar justiça, seja para o cliente, seja para o patrão. Quando aquela pessoa que está fazendo algo, ela está praticando justiça, ela está convergindo, irmãos. E quando a convergência vem para um lugar, a glória do Senhor se manifesta. A glória do Senhor se manifesta. Por isso que Paulo diz: olha, por isso que há entre vocês fracos, doentes e muitos que morrem, que dormem, perdão, eu já tinha matado, né? Mas muitos que dormem,
Por quê? Porque vocês não discernem o corpo de Cristo. Vocês não entendem o que é igreja. Igreja é uma convergência, irmãos. Mas o que que a gente faz? Quando um pecador peca, o que que a gente faz? A primeira coisa que a gente tira dele é a ceia, a mesa. Quando a Bíblia diz que se eu sou forte, eu tenho que ter paciência com o fraco. Eu sei que essas mensagens na internet é um estouro, é uma luta depois. Mas quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua, não discernindo o corpo de Cristo. Ele não pode comer porque ele é indigno. E você que come é porque é digno? Então a gente se faz mais pecador do que ele, porque ele pelo menos sabe quem é. O que o Senhor está tentando dizer é o seguinte: quando você souber que alguém está em pecado, pega a ceia e vai lá ceiar com ele. Eu não, está amarrado, traz ele de volta. Como assim, pastor? Porque quem come do pão e bebe do vinho permanece em mim. Traz ele para a mesa. Mas está aqui um pecador, o irmão pecou, está aqui, vamos apresentar ele para a igreja como modelo. Da onde um pecador é modelo para outro? Modelo é a cruz, modelo é Cristo. Tem algumas coisas que nós não discernimos no corpo, irmãos. E por isso que há entre nós fracos, doentes e muitos que dormem. Às vezes no culto de ceia a gente vira um culto de condenação. Culto de ceia não é para condenar, é para perdoar. É para trazer de volta. Pastor, mas o cara pecou demais. Dá um pão enorme para ele, dá um pão bem grande. Dá o galão de vinho, não dá o galão. O meu Jesus foi abandonado da cruz, depois foi lá, atrás de todos eles que correram dele. Sentou com todos eles e disse: Pedro, tu me amas? Então cuide das minhas ovelhas. Pedro não começou a igreja porque amava as pessoas, ele começou porque amava Jesus. É muito difícil amar as pessoas sem amar Jesus. Se enquanto não houver uma convergência no corpo, irmãos, a glória não vai vir. A glória, ela separa aquilo que é daquilo que parece ser. Porque a hora que você começa a trabalhar na cura, há 17 anos atrás, quando nós começamos o ministério, as pessoas diziam: a igreja do Luiz Hermínio pode tudo. Primeiro que a igreja não é minha. A igreja do Luiz Hermínio lá é a igreja da porta aberta. Não, vai ter porta fechada, tem que ter porta aberta, irmão, para a pessoa entrar. Mas lá é um perigo, cara. Lá, eles são loucos. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Não tem coisa pior na vida de um homem do que ele ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. Não tem coisa pior na vida de um homem do que ele estar extremamente organizado na sua vida, numa vida que Deus não aprova. Nós precisamos voltar para a aprovação de Deus e descobrir que amor é esse, Senhor. Que amor é esse? Às vezes eu penso que Jesus é o caminho, a igreja é o pedágio. A igreja quer cobrar coisas que Jesus não cobra. A igreja deveria ser o leito do hospital, deveria ser a maca do resgate. Ela deveria ser a cadeira do desconsolado. Nós precisamos entender isso, irmãos. Mas como vamos entender se não formos apostólicos? Se a gente viver só no nosso ciclo vicioso de domingo a domingo e não entendermos. Quando eu comecei o ministério, muitas pessoas iam embora da igreja, porque diziam: o pastor não para aqui, o pastor não só viaja. Meu Deus, pastor, eu dou o meu dízimo aqui, mas o senhor pega, leva lá, e a gente sentado nessa cadeira dura aqui. Eu não acredito nisso, pastor. Eu digo, na hora deu vontade de dar um soco nele, mas
eu me segurei e orei e disse: Deus, me dá graça. Deus te chamou, irmãos, para toda a terra. Quando Deus falou para Abraão, ele começou o plano de salvação em Abraão, ele disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações. Você já sabe qual é o plano de Deus, é todas. Não é os membros da sua congregação, é todos. Os membros da congregação são os domésticos da fé, como a Bíblia chama, e a gente precisa cuidar deles primeiro. Mas a ideia de Deus é todos. Todos. Por isso que Mateus capítulo 1 começa a dizer assim: esse é o evangelho de Jesus, Jesus filho de Abraão. Porque se você não entende nem o primeiro capítulo, o primeiro versículo do Novo Testamento, claro que você não vai entender o evangelho desde Adão. O evangelho não começou em Mateus. A ideia de Deus sempre foi todas as famílias da terra. A ideia de Deus sempre foi coletiva, todo. Deus quer pegar tudo, porque tudo é dele. Amém, queridos? Eu profetizo uma convergência na nossa geração, Kiko. Eu profetizo uma convergência. Vem aqui um pouquinho, pastor. Quando Jesus e João Batista se encontraram, quando Maria e Isabel se encontraram pela primeira vez, as crianças saltaram no ventre. Houve uma convergência interna nas duas geradoras. As duas gestantes geraram uma convergência interna. São essas pessoas que você deveria procurar nesses dias. Não é as pessoas que têm coisas para mostrar, mas as pessoas que quando vocês estão com elas, ouvindo, tocando, a criança começa a saltar no ventre. Porque quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Então não procure pessoas somente, não procure apenas ministérios, denominações que tenham que te mostrar: ó, isso tudo aqui foi eu que fiz, Deus me deu. Não. Às vezes você vai encontrar o irmão lá da favela. Às vezes ele não está em Alphaville, ele está em Alfavela. Você vai encontrar o irmão lá em Alfavela, e quando você encontrar ele, aquele irmão de havaiana, de bermudão, cabeludo, barbudo, com boné atravessado, dizendo: cara, Jesus está fazendo uma obra, aquele negócio vai saltar dentro de você. A primeira vez que João Batista e Jesus se cruzaram foi no ventre. Só que depois a Bíblia fala do outro encontro, quando Jesus entra no Jordão. Aí a convergência já não foi mais aqui interna, foi externa, o céu rasgou. Então as pessoas que estão convergindo internamente agora, parece que não faz sentido, mas os próximos encontros delas, os próximos encontros dessas pessoas vão rasgar os céus. Então comece a se agregar às pessoas, que começam a saltar o vento. 10 minutos com a pessoa, você sente vontade de vender tudo e ir embora para as nações. 10 minutos com a pessoa, você tem vontade de voar. Você tem vontade de ir para casa ler a Bíblia, estudar. As pessoas que vão fazer você convergir internamente, elas vão te empurrar para a cruz, vão te empurrar para Deus. Elas não vão te empurrar para um evangelho só de sucesso sem aflição. Um evangelho de sucesso sem aflição, você não tem por que militar, você não tem por que brigar. Amém, irmãos? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. E a minha oração é essa convergência, todo mundo no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Amém? Amém, irmãos? E eu quero deixar essa palavra. Muitos não se transformaram no que precisam se transformar, porque a igreja não se tornou o que ela precisa se tornar. A igreja precisa se tornar aquilo que ela foi chamada, para as pessoas que estão nela se transformarem naquilo que Deus as chamou. Ah, pastor, mas é uma apostasia. Ei, apostasia não é perder a fé, é perder o senso de missão. Uma igreja que não enxerga o óbvio
dificilmente ela vai viver profeticamente. Ela precisa enxergar o óbvio. Amém? Amém? Nós vivemos numa geração virtual. A geração que se imagina, mas não se conhece. Esses dias eu preguei até uma mensagem na igreja, lá em Itajaí. Pessoas virtuosas e pessoas virtuais. É uma geração que não se toca, que se imagina, que não há afeto, não há toque. Essa geração precisa se tocar. Por isso que quando alguém me chama, pastor, eu queria que você viesse aqui, eu digo, cara, eu preciso conhecer você primeiro. Eu quero tocar você primeiro. Eu quero estar junto, eu quero sentir a criança saltar no ventre. Porque se a criança saltar no ventre, as minhas alianças não são de púlpito, elas são de mesa, olhos abertos e Jesus no meio, rasgando o pão no nosso meio. Minhas alianças não são de púlpitos, elas são de mesa, Jesus no meio, rasgando o pão e colocando na boca da gente. Amém? Eu não posso estar numa mesa onde Jesus não está. Eu não posso estar numa mesa onde eu não posso abrir os meus olhos. Talvez hoje à noite eu vou falar disso, do cego de nascença. O cego de nascença não tinha problema nenhum, até Jesus abrir os olhos dele. Quando Jesus abriu os olhos dele, ele teve problema com a religião, teve problema com a família, teve problema de reputação, teve problema com todo mundo. Quando você começar a abrir os olhos dessa geração, a religião vai ter muito problema com você. E vão te chamar de herege. Eu não confundo heresia com libertação. Amém? Onde Jesus passava havia remissão, onde ele passava ele causava crises. Jesus chegou em Jerusalém e estava tudo organizado. Leproso com leproso, prostituta com prostituta, sacerdote com sacerdote, publicano com publicano, romano com romano. Jesus virou Jerusalém de cabeça para baixo. As prostitutas se convertiam e serviam no ministério dele de diaconisa. Os publicanos, ele comia na casa dos publicanos. Centuriões se convertiam. E sacerdotes não entenderam nada. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus vai bagunçar a nossa nação brasileira nos próximos dias. Ele vai causar uma convergência aqui. Ei, coisas que você não habilita hoje, coisas que você diz, isso aí não. Deus vai fazer você sentar na mesa. Ei, você já foi quem aqui já foi numa sinfonia de uma orquestra? Quem já assistiu um concerto? Não é legal? Você chega, está aquele montoeiro de instrumento, um diferente do outro. Até aquele carinha do pratinho, psh, ele toca 3 vezes na música só. Começo, no meio e no fim. E tem um cara lá do tambor, pum. Tem um do trombonão, pó, 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 pó. Ele só faz isso, pó, 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 pó. Aí você fica pensando, como que eles vão? Por quê? Porque eles estão lendo a mesma partitura. O que dá sinfonia para as diferenças dos instrumentos é ler a mesma partitura e se prostrar diante do maestro que está dando tonalidade a cada movimentação. Ele que dá tonalidade a cada movimentação. Ele diz, para você, começa você. Eu amo tudo isso, irmãos. Eu amo essas diferenças quando se sentam juntas. Eu amo. Você vai lá em nossa igreja e se assusta. Se assusta. Nós temos lá a irmã, meu Deus. Faz tempo que ela não canta, ela precisa voltar a cantar. A irmã Nesita, ela canta, ela tem um coquezinho, ela está sempre, o terninho sempre combina com a saia. E ela vem e abre um livro de, assim, um caderno de 20 matérias, traz um monte de playback. E eles sempre erram. Ela diz, ei querido, não é esse, é o outro, bota o outro. Quando era fita cassete, estava sempre do lado errado.
E ela canta, mas desce um fogo, irmão. E aí você percebe que daqui a pouco 3, 4 pessoas se levantam e começam. Faz tempo que ela não canta, faz tempo que eu não vejo essas pessoas por lá. Aí tem o Felipe Vilela, que canta rap, o Tocha. O Tocha bota música em festa de casamento. Aceita o sangue de Jesus, aceita. Uma música muito louca, cara. O Felipe canta rap, você não entende nada que ele fala. Aí, galera, vou levar um lugar com vocês aqui, entendeu? Você não entende, você entende 30% do que ele está dizendo. E a música é... E aí tem uma galerinha que fica em pé e fica. Aí nós temos os irmãos do Ministério de Louvor, que abre o culto domingo e diz, põe a mão no seu coração. Nós vamos adorar o Senhor. Aí tem o outro grupo que é mais profético, chega na igreja, liga o instrumento, não fala com ninguém, não dá nem boa noite. Nós somos profeta, aleluia, vamos adorar. E eu fico olhando aquilo tudo e fico dizendo, meu Deus do céu, aonde isso vai parar? Porque a gente quer uma igreja assim, tudo de um mesmo padrão, tudo do mesmo jeito, né? Quer você use terno, quer você use tatuagem, pratique justiça, trabalhe para a convergência geracional, trabalhe para que a glória de Deus se manifeste, porque não é da música que Deus gosta, é de você. Depois que eu descobri isso, até eu canto. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Não fazer nada nesses dias que não adore a Deus. Não fazer nada nesses dias que não venha trazer uma convergência. Se precisar, fique nesse silêncio renovador. A Bíblia diz assim, para terminar, brilhe a vossa luz diante dos homens, para quê? Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Não tente mostrar a obra. Não tente mostrar a obra, mostre a luz. A luz aponta as obras. Brilhe as vossas luzes diante dos homens, para que eles vejam. Você brilha, eles veem a obra e o Pai é glorificado. Pronto, é tão simples assim. Eu não vou ficar, irmão, procurando uma forma adequada de servir a Deus, procurando uma forma adequada de me encaixar nesse mundo. Não, eu vou trabalhar para que o mundo a qual eu pertenço se manifeste nesses dias, para que a glória do Senhor venha, para que essa convergência aconteça. Amém? Fica de pé comigo, querido. Quem está disposto a trabalhar na reconstrução? Quem está disposto? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Os aprovados para reconstruir Jerusalém foram aqueles que foram aprovados enquanto serviam Babilônia. Amém? Os aprovados para reconstruir Jerusalém foram aqueles que foram aprovados enquanto serviam a Babilônia. Então, querido, hoje eu quero deixar essa palavra ao seu coração: convergência, convergência geracional, encorajando os pais e habilitando os filhos, trazendo o sonho dos pais à vida e a visão dos filhos à luz. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é pegar a mão dos pais e a mão dos filhos e juntar. Pais e filhos trabalhando juntos, essa sempre foi a ideia de Deus. A Bíblia é pai e filho trabalhando juntos. Amém? Então não tente neutralizar um ou outro, não tente separar um do outro. Uma geração contará as maravilhas para outra geração. Eu sou a voz, o clamor é dele. O meu trabalho é esse: dizer soberba caia, dizer humildade, Deus vai te erguer.
dizer o que está torto precisa ser endireitado, o escabroso precisa ser aplanado. Quando tiver uma convergência, o que é que acontece? A glória do Senhor se manifestará.